Olá, a Prefeitura de Belo Horizonte não vai continuar com a abertura gradual do comércio na cidade. Seguindo o que foi determinado semana passada, somente os serviços considerados essenciais continuam abertos na capital. A Prefeitura e o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 acompanham 3 indicadores fundamentais para definir os passos do plano de reabertura: a taxa de ocupação de leitos de UTI, de leitos de enfermaria e o índice de transmissão do novo coronavírus. Toda decisão do Executivo é baseada no monitoramento desses índices. O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte enviou ao prefeito Alexandre Calil e ao secretário de Saúde, Jackson Machado, uma recomendação para que seja decretado imediatamente o lockdown na capital. O Conselho enviou nota à imprensa em que diz que, apesar de ser uma medida drástica, o lockdown é a alternativa mais adequada para reduzir a taxa de ocupação, tanto nos leitos de UTI quanto de enfermaria, e evitar, assim, a morte por desassistência de usuários do SUS na capital mineira. A resolução também pede que a Prefeitura aumente o número de leitos em hospitais públicos e, se necessário, compre leitos de UTI em hospitais privados da cidade, medidas que já foram adotadas pela Prefeitura. Além disso, a recomendação solicita a abertura imediata do hospital de campanha do governo estadual. Equipes da Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde de Sete Lagoas, com o apoio da Guarda Municipal, estiveram na manhã desta quinta-feira na ocupação do bairro Cidade de Deus. Há pouco mais de 40 dias, centenas de famílias montaram barracas de lona em terreno público e fixaram moradia no local. Diante das condições insalubres do espaço, o prefeito Duílio de Castro, após 3 reuniões com lideranças e também ter ido pessoalmente ao local conversar com os ocupantes, orientou as equipes que oferecessem novos locais temporários para as famílias que realmente não têm onde morar. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, foram oferecidos aos ocupantes o Ginásio Vinícius Dias Avelar, no bairro Nova Cidade, e as escolas municipais Dalva Ferreira Diniz, no bairro Bernardo Valadares, e Escola Professor Edson Abreu, no bairro Orozimbo Macedo. A Secretaria de Assistência Social veio aqui hoje para tentar sensibilizar e conversar com a população que está nessa ocupação da importância, deles estarem no local salubre, e a gente veio oferecer 3 locais para que eles pudessem permanecer de forma temporária até que a situação do movimento fosse resolvida. Hoje eles vivem num local totalmente insalubre, com tendas, sem banheiro, sem acesso ao banheiro, sem acesso à rede de esgoto, com iluminação precária, só dos postes que ficam envoltos, com crianças, muitas crianças transitando, com idosos. Então a gente veio para tentar mobilizar e tentar convencê-los de que não é o direito que eles vão abrir mão ao sair daqui, e sim de estar nesse local totalmente insalubre. A gente tem os programas de regularização fundiária, e dentro desses programas para regularização a gente tem os programas habitacionais. E aí o município está para abrir um novo programa habitacional com aproximadamente 500 moradias, e a gente veio aqui oferecer também, realizar o cadastro dessas famílias para que elas possam participar desse processo, e estando dentro do que é solicitado, das características e do que é enquadrado como critério para que eles possam participar, estando dentro, eles vão ter direito a essa moradia. Todos esses locais oferecem melhores condições, como vestiários com chuveiro elétrico, cozinha, refeitório, água, energia elétrica e salas amplas, além de quadra coberta. Porém, as lideranças do movimento, que não quiseram gravar entrevista, orientaram os participantes do movimento a não aceitar a proposta do município. Uma questão que se impõe é que, em ano eleitoral, a lei veda a doação de terreno ou imóvel, e o projeto do próximo programa Minha Casa Minha Vida em Sete Lagoas, embora já tenha sido concluído pela Prefeitura, aguarda liberação da Caixa Econômica Federal para a construção de 500 casas populares. Porém, a Caixa não garante que todos os ocupantes do Cidade de Deus terão direito, já que há critérios técnicos para a doação das casas.
A vereadora Gislene Inocêncio e o padre Warley fizeram a intermediação das conversas entre os ocupantes e as equipes da prefeitura. Eu e o padre Warley estivemos aqui, fomos entender esse movimento, a gente entende perfeitamente o direito da população que está aí, dessa ocupação, que é um movimento social, um movimento de direito de todos eles. E aí a gente vem participando, tentando mediar para que o município possa cumprir com o seu papel dentro da legalidade e para que o direito deles também não seja violado. O que eles querem na íntegra é lugar para morar, moradia. A gente entende que o município tem todo um processo de programa habitacional que requer várias demandas, muita coisa precisa ser feita para isso, mas a gente entende também o lado deles, que eles querem casa para morar, eles querem dignidade para sobreviver, é uma situação de extrema vulnerabilidade e que eles têm o direito deles também. Então a gente está lutando para que realmente os dois lados deem conta, que essa população seja atendida, seja acolhida, seja cuidada realmente, mas que também o município trabalhe dentro da legalidade. Uma decisão judicial proferida pela juíza Ustânia Barbosa Gonçalves determina a reintegração de posse do terreno. O município vem tentando realocar as famílias antes que as forças de segurança cumpram a desocupação do local. A minimização por parte do presidente Jair Bolsonaro sobre a gravidade do novo coronavírus recebeu uma avalanche de críticas ao longo dos últimos meses. A Covid-19, que o chefe de Estado trata como uma gripezinha, já deixou mais de 60 mil mortos no Brasil. A grande campanha que Bolsonaro faz contra as medidas de isolamento social também são condenadas por muitos. Mas quase todos os domingos, vários bolsonaristas fiéis ao presidente organizam manifestações de apoio em São Paulo e Brasília. As crenças desses cidadãos são similares à de Bolsonaro. Ele está tomando decisões sábias e tem ministros capacitados para isso. E é essa gestão que a gente está apoiando. E hoje a gente se sente feliz por ter um presidente patriota que realmente é aplaudido aonde chega em qualquer estado do Brasil. O que vem acontecendo realmente é uma estratégia da boa parte da mídia que está ligado à esquerda, está ligado também ao comunismo chinês, para que o governo brasileiro e o governo americano seja desmoralizado. É isso que está acontecendo hoje. Por que a China não teve um número explosivo de casos? De acordo com uma pesquisa do Datafolha, 32% da população estimava no final de junho que o governo Bolsonaro é bom ou muito bom. O número se mantém estável desde o início da pandemia. É que aqueles eleitores que votaram nele e estavam fiéis a ele até o momento da pandemia, eles diminuíram, né? Foram ali em torno dos 30, 31, 32 para em torno dos 22, 23% da população. Mas, segundo o Vale, a perda foi compensada por um novo contingente que pertence às classes sociais mais baixas. O novo apoio é associado ao pagamento do auxílio emergencial. Epidemiologistas e a Organização Mundial da Saúde manifestam preocupação com a minimização da gravidade do novo coronavírus. O Brasil é o segundo país do mundo em que a Covid-19 mata e infecta mais, atrás somente dos Estados Unidos. Mais de 160 mil casos diários de Covid-19 foram registrados no mundo na última semana. Foi o que informou a Organização Mundial de Saúde nesta quarta-feira. A entidade acrescentou que mais de 50% dos mais de 10 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados somente no mês de junho. Na semana passada, o número de novos casos passou de 160 mil a cada dia. 60% de todos eles até agora foram relatados apenas no mês passado. Nunca nos cansaremos de dizer que a melhor saída para esta pandemia é adotar uma abordagem compreensiva. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, voltou a pedir que as pessoas respeitem as regras de distanciamento físico, detecção e isolamento de casos. Reiterou ainda o uso de máscaras quando necessário e que sejam postos em quarentena aqueles que tiverem sido infectados pelo novo coronavírus.
A pandemia da Covid-19 deixou mais de 511 mil mortos no mundo, desde que a China anunciou oficialmente o surgimento da doença em dezembro do ano passado. A emenda constitucional 107 estabelece as datas de 15 e 29 de novembro para os 2 turnos das eleições municipais deste ano. A data de posse dos eleitos permanece em 1º de janeiro de 2021. Declaro promulgada a emenda constitucional número 107 de 2020. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância do diálogo entre as instituições e lembrou que serão 140 milhões de eleitores e 700 mil candidatos. Nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia. Portanto, não é uma operação fácil de ser realizada, mas com o apoio do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, nós esperamos realizar as eleições mais seguras e limpas possíveis. Organizar o dia da eleição em uma crise histórica de saúde pública não é tarefa fácil. Sei que parte do apelo que Vossa Excelência fazia a esta casa era, sim, para proteger e para revigorar a democracia. Restaurantes e bares do Rio de Janeiro já podem voltar a receber clientes depois de mais de 3 meses de paralisia devido à pandemia do novo coronavírus. Esses estabelecimentos da cidade maravilhosa, que funcionavam apenas com entregas em domicílio, estão autorizados a funcionar com até 50% da capacidade, mantendo uma distância de 2 metros entre as mesas e priorizando espaços abertos. Foi assustador, né, porque teve uma queda de faturamento muito alta, né. Ao mesmo tempo serviu para a gente enxergar algumas falhas que a gente tinha, né. Algumas economias que a gente podia ter feito, né? A gente acabou descobrindo outras formas de trabalhar. Mas há quem discorde da abertura de bares e restaurantes agora. E para mim teriam que esperar mais um pouco, né? Não tem nada resolvido, nem o vírus não sumiu. Ele continua aí e as pessoas, com essa reabertura, as pessoas elas começam a ter uma falsa impressão que está tudo resolvido, e aí as pessoas vão afrouxando. Os comerciantes argumentam. Tudo que o órgão público determinou, nós estamos cumprindo, entendeu? Então, a ciência, né, determina isolamento, afastamento, álcool em gel, lavatório, então, tudo essa parte tudo já estão fazendo. Agora, vale dar consciência também do cliente manter o distanciamento, não aglomerar. O professor Roberto Medronho, diretor de pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio, faz um alerta para as consequências da reabertura de bares e restaurantes agora. Nós temos um problema das pessoas que estão indo trabalhar, porque está reabrindo a economia, e elas se infectando, levarão essa infecção para os seus parentes, muitos deles idosos, muitos deles com comorbidades, e eles poderão ter, eventualmente, uma doença grave. O estado do Rio de Janeiro registrou 11.823 casos da Covid-19 e 10.332 mortes por causa da doença desde o início da pandemia. (52 mortes nas últimas 24 horas. É o maior registro de óbitos em Minas no período de um dia desde o início da pandemia. O número total de infectados pelo coronavírus chegou a quase 51 mil nesta quinta-feira. Internados em hospitais ou isolados em casa são 19.179. Os curados, quase 30.500. 1.059 pessoas não resistiram às complicações da Covid-19. Com a proximidade do pico da pandemia esperado para 15 de julho, o comitê que analisa o cenário de infecção no estado decidiu manter suspensos
os protocolos da onda amarela do Plano Minas Consciente. A cor amarela identifica os serviços de médio risco, as lojas de variedades e magazines, comércio atacadista e varejista de artigos de papelaria, comércio de jornais e revistas, discos, CDs e DVDs, venda de artigos de vestuários, acessórios e artesanato, comércio atacadista de calçados, bolsas, malas e artigos de viagem. As macro-regiões leste do sul, norte e sul continuarão seguindo a onda branca. As outras 11 regiões do estado serão mantidas na onda verde, quando é permitida a abertura somente de serviços essenciais. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o comércio que já funcionava no esquema de revezamento teve o horário reduzido. As lojas só podem funcionar de 10 da manhã às 4 da tarde e de segunda a sexta. A medida vale pelo menos até o dia 19 deste mês. A histórica Tiradentes, no Campo das Vertentes, está fechada para turistas a partir desta quinta-feira. As visitações a prédios e residências também estão proibidas. A cidade liberou apenas a circulação de pessoas que vão ao supermercado, farmácia ou que trabalham em atividades essenciais. O SESI Minas, que é o Serviço Social da Indústria, está oferecendo testes rápidos de diagnóstico da Covid-19 para toda a população pelo custo máximo de R$ 100. O exame oferecido pelo SESI é o que detecta se há no sangue a presença de anticorpos para o novo coronavírus, mas ele deve ser feito preferencialmente a partir do 7º dia do aparecimento dos sintomas. Os testes estão disponíveis nas unidades do SESI e quem precisar de mais informações é só ligar nesse número. O Departamento de Trânsito retomou o agendamento das provas de legislação para quem está em processo para obter a carteira de habilitação. Quem já tiver concluído o curso de formação pode marcar data e horário para fazer a prova no site do Detran ou no próprio Centro de Formação de Condutores. Para fazer a prova, o candidato precisa comparecer ao UAI, a Unidade de Atendimento Integrado, usando máscara e apresentar documento de identificação e o comprovante de pagamento da taxa para o exame. A campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto. O estado pretendia vacinar mais de 9 milhões de pessoas com idades entre 20 e 49 anos, mas a adesão foi de menos de 12%. O vírus do sarampo, que estava erradicado no país, voltou a circular há 2 anos e já matou 30 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Quem ainda não se cadastrou para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal tem até às 23h59 desta quinta-feira. O prazo está quase terminando, portanto, se você é trabalhador informal, microempreendedor individual, autônomo ou está desempregado, corre lá no site ou no aplicativo da Caixa. O benefício, que seria pago em 3 parcelas, foi ampliado por mais 2 meses. Na Assembleia, a Comissão de Constituição e Justiça distribuiu aos deputados na manhã desta quinta-feira o parecer sobre os projetos que tratam da reforma previdenciária dos servidores civis do Estado. O parecer, que avalia a constitucionalidade do projeto enviado na última semana pelo governador do Estado, só deve ir à votação amanhã.